Bom dia, irmãos. Que você nessa manhã se sinta amado por um Deus que deu o melhor que Ele tinha por você, que foi Jesus. Então, se sinta amado, privilegiado de estar aqui, para poder mais uma vez engrandecer o nome daquele que é digno de toda adoração. Amém? A leitura de hoje se encontra no livro de Mateus, Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27, do versículo 32 ao 51. Mateus capítulo 27, do 32 ao 51. A palavra de Deus diz assim: Quando estavam saindo, os soldados encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Eles chegaram a um lugar chamado Gólgota. Gólgota quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Mas depois que o provou, ele não quis beber. Em seguida, os soldados o crucificaram e repartiram as suas roupas entre si, tirando a sorte com dados, para ver qual seria a parte de cada um. Depois disso, sentaram ali e ficaram guardando Jesus. Puseram acima da sua cabeça uma tabuleta onde estava escrito com acusação contra ele: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com Jesus, crucificaram também 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam por ali caçoavam dele, balançavam a cabeça e o insultavam, dizendo assim: Ei, você que disse que era capaz de destruir o templo e tornar a construí-lo em 3 dias, se você é mesmo o Filho de Deus, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes judeus também caçoavam dele, dizendo: Ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Ele é o rei de Israel, não é? Se descer agora mesmo da cruz, nós creremos nele. Ele confiou em Deus e disse que era filho de Deus. Vamos ver se Deus quer salvá-lo agora. E até os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultavam. Ao meio-dia começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lama sabactane. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: ele está chamando Elias. Uma dessas pessoas correu, molhou uma esponja em vinho comum, pôs na ponta de um bastão e deu a Jesus a de beber. Mas outros disseram: espere, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Aí Jesus deu outro grito forte e morreu. Então, a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços de cima até embaixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Palavra do Senhor. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Obrigado, Mateuzinho, pela leitura, que Deus vem estar te abençoando cada dia mais. Vocês notaram como que a igreja está bonita? Eu não estou falando do prédio, estou falando de você. Prestamos atenção sempre nisso, né? Quando eu estava ali, a Sofia chegou: nossa, tio, como que o prédio está bonito? Eu falei: tá mesmo? Então, é como nós nos referimos, né? Então, nós queremos agradecer a todos vocês, como o Bal já fez esse agradecimento, né? Que doou uma quantia para nós pintarmos o prédio. Mas também eu gostaria de fazer um pedido muito especial à nossa irmã Gislaine e à nossa irmã Iraci, que depois de toda aquela bagunça, o que ela fez? Elas lavaram e você hoje está sentado aqui porque as irmãs tiveram o cuidado de limpar tudo. Que Deus abençoe o trabalho de vocês.
Nós sabemos que vocês não fazem esse trabalho por dinheiro. Então, que Deus esteja com cada um. Amém? Muitíssimo obrigado. Para mim, para você, para nós pensarmos, qual é o seu limite diante dos seus problemas, dos meus problemas? Qual é o seu limite? Obrigado. Cada dia mais vocês continuem servindo ao Senhor com esse dom. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de angústias, tempos de sofrimento. Às vezes são as doenças intensas em nossas vidas, incertezas de um dia melhor, relacionamentos que às vezes têm se abalado demais com essa pandemia. As nossas dificuldades financeiras têm se aumentado dia após dia. E uma coisa que nós estamos ficando mais velhos, e quando nós ficamos mais velhos, a nossa doença, o quê? Vem a se aflorar. Por isso eles cobram, quem é mais velho, cabelo branco, igual aquela parede que a minha já está, né? O pessoal cobra mais caro, né? Por quê? Porque a minha tendência e a tendência de alguns é que realmente a facilidade de você adoecer é tanto grande. Com tantos problemas em nossas vidas, é natural que às vezes nosso semblante venha a decair muitas vezes. Com tantos problemas, com tantas dificuldades, é natural que às vezes eu e você nem consigamos levantar os olhos para falar com Deus muitas vezes. E uma coisa é que nós chegamos nos nossos limites. Aí sim, nós devemos ter olhos espirituais para deixar Deus agir, que quando termina o meu e o seu limite, o limite de Deus vai se iniciar em nossas vidas. Eu gostaria que nessa manhã nós pudéssemos ter o privilégio de navegar na palavra do Senhor. Eu gostaria de citar 3 nomes de servos que amaram e temeram ao Senhor. Que eles chegaram no seu limite, mas Deus se demonstrou, se prostrou diante deles e apresentou a ele um limite que para a humanidade, às vezes, nós não temos força. Mas quando nós permitimos Deus agir, o limite de Deus, ele vem a fazer diferença em nossas vidas. Nosso irmão João Carlos, ele acabou-se hoje o estudo A Esperança. Nosso amado pastor Baltazar irá iniciar a fé. Então, um dos fatos narrados que eu achei fantástico é sobre a vida de Abraão e Sara. Olha só que interessante. O João nos falou com tanta determinação que aqueles 2, já velhos, eles oraram e tudo. E depois de 25 anos, o quê? Deus deu a ele um filho. Olha só. Mas nós, João, nós não vamos falar de esperança hoje. A palavra do Senhor, ela é tão magnífica, tão maravilhosa, que num contexto de esperança, de fé, nós podemos ver o limite de Abraão. Nós podemos ver o limite de Sara. Eu gostaria que nós abríssemos as Sagradas Escrituras em Gênesis.
Gênesis 18, 8 e 10, por favor. Acharam? Então lhe perguntaram: onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu: está na tenda. Disse um deles: certamente tomarei de ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, terás um filho. Sara estava escutando a porta da tenda que estava atrás dele. Quando você e eu, nós consigamos navegar na palavra do Senhor, nós vamos ver alguns homens fantásticos. E uma coisa, quando a gente lê as Sagradas Escrituras, nos parece que Deus era mais presente no Velho Testamento. É ou não é? Que Deus fazia as coisas fantásticas. Mas nós esquecemos que o mesmo Deus que agiu lá está agindo no nosso meio também. Então, é uma impressão negativa que nós temos. E quando nós vemos aqui a história de Abraão e Sara, eu gostaria que você lesse em casa, o nosso tempo não permite. Então, vai nos falar realmente que eles oraram 25 anos para um filho. E quando o anjo do Senhor apresentou a eles e falou que eles teriam esse filho, olha só que coisa fantástica. No versículo 13, disse o Senhor a Abraão, 12, né? Então riu-se Sara consigo, dizendo: tereis ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também meu senhor já velho? Ela falou assim: olha, eu já estou para lá do que para cá. Será que Deus vai me dar essa bênção de ter um filho? E o meu velhinho, né? Ele já está, no limite. Como Deus vai estar agindo? No versículo 13 diz o seguinte: disse o Senhor a Abraão: por que riu-se Sara, dizendo: é verdade que darei a luz sendo velha? Há acaso alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? O tempo determinado daqui a um ano tomarei de ti. E Sara teve um filho. Deus age de maneiras maravilhosas. Mas uma coisa, eu gostaria que você já fosse lá para o capítulo 22. E quando nós vemos essa história, espera aqui. Eles pediram a Deus por 25 anos, depois de 25 anos tiveram um filho. E depois Deus vem e faz o quê? Pede esse filho para Abraão. Ele diz aí no versículo 22, 1 e 2. Depois dessas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo a Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem ama, e vai para a terra de Moriá, e oferece ali em holocausto. Mas que coisa mais, parece que Deus está brincando, né, com esses dois. Eles demoram tanto tempo, os dois velhinhos tiveram um filho, e depois Deus vai falar: Abraão, eu gostaria que você oferecesse o seu filho em holocausto. E sabe o que Abraão fez? Pegou o seu filho e foi para oferecer em holocausto. No versículo 9 a 12 diz o seguinte: chegaram a um lugar que Deus dissera, edificou Abraão ali o altar, e sobre ele pôs a lenha, amarrou Isaque seu filho, deitou-se no altar acima da lenha, estendendo a mão, pegou o cutelo para imolar o filho, mas o anjo do Senhor lhe brandou desde o céu e disse: Abraão, Abraão, respondeu ele: eis-me aqui. Então disse o anjo: não estenda a tua mão sobre o rapaz, e não te faça nada. Agora sei que temes a Deus, pois não negaste o seu filho, o teu único filho. O limite ali era a morte, aquele holocausto ali. Mas quando Abraão ia cumprir o pedido de Deus, o desígnio de Deus, o anjo do Senhor, ele estendeu a mão e não permitiu.
o anjo do Senhor, ele entendeu que Abraão já tinha feito a sua parte. E o limite de Abraão seria a morte do seu filho, o holocausto. Mas Deus não permitiu. Deus começou a agir fora do limite de Abraão. Eu gostaria que nós fôssemos agora, é uma história que eu sempre gosto de falar, é sobre Ana. Eu já preguei sobre ela algumas vezes, e a palavra do Senhor nos permite olhar e pregar de várias maneiras. A confiança, a fé, mas nesse contexto eu gostaria que você analisasse o limite de Ana e logo após o limite de Deus. Eu gostaria que nós fôssemos para 1 Samuel, por favor. Primeiro Samuel 4 e 5 diz o seguinte: houve um homem de Ramá, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Alcana, filho de Jeroboão, filho de Eliú, filho de Itaú, filho de Zofe e Efranita. Tinha ele duas mulheres, o nome de uma delas é Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não os tinha. Subiu este homem da cidade de ano em ano para adorar o sacrifício ao Senhor dos Exércitos em Siloé. Assistiram ali o sacerdote do Senhor, Ofrá, a Finéia e os filhos de Eli. No dia que Elcana sacrificava, dava porções de sacrifício a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e todas as suas filhas. Ana, porém, dava a porção dobrada, porque ele a amava, ainda que o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. O que nos fala, o que nos mostra aqui, que Ana era estéril. Ela não poderia ter filho. E para uma mulher, ela se angustiou com essa dor de não poder ter filho. E ela, não contente com essa situação, olha o que ela diz, o que ela faz nos versículos 10 e 11. Ela, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. E fez um voto dizendo: o Senhor dos Exércitos, se benignamente se atentares para a aflição da tua serva e de mim se lembrares da tua serva, não esqueceres, mas a tua serva deres um filho, a sua serva deres um filho. Só um minuto. O Senhor a darei por todos os dias da tua vida, sobre a tua cabeça não passará navalha. Então, qual que foi o plano, qual que foi o pedido de Ana? Olha, Senhor, eu sei que o Senhor pode tudo. Se o Senhor me der esse filho, eu vou ficar tão agradecida. E vou devolver esse filho para os teus trabalhos, para os teus serviços. E quando o profeta Eli viu aquela mulher orando ali, ele se comoveu e ele chegou perto dela e começou a falar com ela. E no versículo 17 ele disse: então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel conceda a petição que fizestes. Então Ana já ficou aliviada. Olha só que coisa fantástica. Ela não poderia ter filho. Ela era estéril. Mas quando ela falou com Deus, aquele sofrimento dela, você chegou diante de Deus. Deus foi o quê? Ela foi no seu último limite. E Deus o quê? Estendeu os seus braços. E aquela mulher, ela pôde ter um filho. No versículo 21, ele diz: passado alguns anos, Ana concebeu e deu à luz a um filho, chamado Samuel, dizendo: tenho pedido ao Senhor. Ela pediu tanto por essa criança, e Deus concedeu a ela. Sabe, irmãos,
Às vezes nós temos falado com o Senhor e nós temos esquecido de colocar que nosso Deus é um Deus poderoso, que o nosso Deus é um Deus vitorioso. Nós esquecemos que nas nossas turbulências, nas nossas dificuldades, há um Deus maior. Um Deus que está ouvindo as suas petições, que está atento aos seus pedidos. Ele só não atende quando eu e você deixamos de clamar, deixamos de falar com o nosso Deus. O terceiro é Moisés. Eu amo falar de Moisés. As lutas que ele passou, as dificuldades que ele passou com o povo. Ele procurava servir ao Senhor e o povo jogava na cara dele muitas vezes, pedia cada coisas insignificantes. E ele foi levando a vida, né? Mas, graças a Deus, diante dos seus limites, Deus se prostrou diante dele. E Deus se mostrou diante daquele povo. Eu gostaria que nós lêssemos em Êxodo 14, 10. Quando você tiver o privilégio de ler todos os fatos narrados na Sagrada Escritura a respeito da vida de Moisés, a gente vai perceber que é um servo preparado para servir a Deus. Com muitas lutas, como eu e você, nós temos no nosso dia. E quando o povo ficou cativo no Egito, o povo de Deus, o povo hebreu, aquele lamento do povo chegou diante do altar do Senhor. E o Senhor, ele começou a preparar alguém para estar libertando os hebreus da mão dos faraó. E às vezes, eu e você, nós não entendemos qual que é o desígnio de Deus para as nossas vidas. Quando Deus está te chamando, você passa a sua responsabilidade para outra pessoa. Mas Deus, ele quer você. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer usar você naquele momento. E algumas vezes, quando nós lemos na Sagrada Escritura, esse homem, ele falou, puxa, tem tantas pessoas, logo eu. Mas sim, Moisés foi um homem escolhido para Deus naquele momento, para libertar o povo dele. No versículo 14, de 10 a 14, diz o seguinte: aproximando-se Faraó e os filhos de Israel, levantaram os olhos e viram os egípcios que vinham atrás dele. Temeram muito e clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, foi por não haver sepulcro no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste tirando da terra do Egito? Não é isso que dissemos ao Egito, deixemos que sirvamos aos egípcios, pois nos fora servir aos egípcios que morramos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje os fará, e os egípcios que hoje fizeste, nunca mais vereis para a frente. E o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Irmãos, antes desse fato narrado, nós vemos as 10 pragas, e o Senhor se mostrando diante daquele povo, o Senhor endurecendo o coração de Faraó, e quando o Faraó falou assim, chega desse povo, né? Tira esse povo aqui da terra, do Egito, não quero mais saber desse povo. Aí Moisés pegou o povo, já começou a levar, e começou a andar no deserto, em direção ao mar. E quando ele se deparou com aquele mar, o faraó se arrependeu. Opa, volta lá e traz tudo de volta. Não, quem vai trabalhar é que eles começaram a correr atrás deles. Mas quando aquele povo viu aquele povo todo vindo atrás deles, eles se atemoraram, ficaram atentos, ficaram
com muito temor. E uma coisa aconteceu, que quando eles viram o mar, qual era o plano de fuga? Não tinha barco para todo aquele povo. E quando o Senhor disse a Moisés para dizer, não tenha medo, o Senhor irá resolver. Nós temos que confiar no Senhor. O limite para Moisés, o limite para aquele povo era o quê? Aquele mar. Mas o limite para Deus é abrir o mar vermelho. E Deus abriu o mar vermelho e eles começaram a andar, e a narração da palavra do Senhor é tão magnífica que a gente conta isso para os netos, para os filhos. Eu amo quando as professoras, elas cantam e ensinam as crianças como o povo de Deus atravessou o mar vermelho. E algumas falam, ele dirigiu? Não, não. Ele voou? Não, não. E segundo o Caio, ele andou de bicicleta? Também não. Né? Nós amamos porque nossas crianças, elas já sabem como o povo do Senhor, o povo hebreu, uma vez cativo lá no Egito, Deus deu livramento. Aquele povo se deparou, ele estava no seu limite. Depois de andar naquele deserto, fugindo do faraó, eles se depararam com aquele mar. O limite de Deus não tinha parado. E nós vemos que realmente Deus tem feito maravilhas em nossas vidas. No versículo 15, no versículo 16, então disse o Senhor a Moisés, por que clama a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem e por meio do mar em seco. Olha só que coisa, né? Não precisa se preocupar, Moisés, porque você está clamando a mim. Toque a sua vara no mar e ele vai ficar todo seco e o povo vai passar por ele. Isto depois de ele ter feito maravilhas, mostrando ao povo do seu poder lá no Egito. E o povo, às vezes, não crendo no poder de Deus. O seu limite, o seu cansaço era enorme. Mas Deus começou a agir. Deus mostrou ao povo que no seu limite, há um Deus que pode tudo, um Deus poderoso. O meu limite e o seu limite, Deus tem acompanhado. Ele sabe que eu e você precisamos de ajuda em nossas vidas. Eu falei que eu iria dar 3 exemplos de homens servindo ao Senhor. Mas eu não posso deixar de mencionar o limite de Jesus. O limite que a humanidade ela expôs para Jesus. Nosso irmão Mateus nos ajudou com a palavra do Senhor. E nessa palavra, a sociedade, eles não só queriam matar Jesus, porque matar era fácil. Podia pegar Jesus no silêncio, levar para um bequinho, dar uma paulada e morreu. Mas não. A história nos fala, nos revela, que a esse acontecimento de dor, de tristeza, tinha sido feito com muita glória. E eles escolheram quando? Um dia especial. É um dia da Páscoa, um dia festivo. E quando Mateus leu que eles pegaram Jesus e caminharam com ele, fez ele andar e fizeram tanta covardia com Jesus, e todos aplaudindo, qual era o limite de Jesus? Ele aceitou tudo calado por amor a mim e por amor em você. O limite de Jesus era a morte. Mas o limite de Deus é o quê? A ressurreição. E eu e você, nós precisamos crer nisso muitas vezes. Que nas nossas dificuldades, Deus está atento às nossas dores, os nossos sofrimentos.
não há limite diante do nosso Deus. Nos dias de hoje, eu sei que você e eu temos passado muitos problemas. Talvez você está doente, talvez você tenha alguém doente na sua família, que está te consumindo, que está consumindo essa pessoa. Esse é o seu limite. E Deus está acompanhando o seu limite. Mas permita Deus agir, não segundo a sua vontade, mas segundo a vontade de Deus. Nesses tempos difíceis, talvez o seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho esteja abalado. Talvez falta você pedir perdão para o seu filho, para a sua esposa. Fale, levante os seus olhos. Permita que Deus mostre esses limites, que além das suas dificuldades, tem um Deus maior que está acompanhando as suas turbulências. Talvez você, como homem provedor do lar, você esteja desempregado. Talvez você esteja abalado, talvez você não tenha forças para falar com Deus. Mas Deus sabe do seu limite. Deus sabe que você precisa de um braço para estar ajudando a se erguer e se levantar. Talvez você está lutando contra um vício. Ou talvez você ou um parente seu está lutando contra um vício. Seja ele droga, seja ele bebida, qualquer tipo de vício que está te consumindo, que está realmente mostrando a você que você precisa falar com Deus. E quando nós estamos nessa situação, realmente o nosso semblante cai. Às vezes nós não temos forças para pedir a Deus. Mas mesmo assim, Deus sabe do seu limite. E Deus tem sempre mandado ajuda. Basta você confiar. Basta você priorizar Deus na sua vida. Entenda uma coisa, igreja. O seu limite, o meu limite, não é o limite de Deus. Deus, Ele está acompanhando todos os seus passos, todos os seus sofrimentos. E no tempo dele, Ele vai te dar a vitória. Você precisa crer nisso. Então, eu gostaria de fazer um último pedido à igreja. Quando você se encontrar em dificuldade, se ajoelha, levante suas mãos e fale com Deus. Que, meu Deus, eu cheguei no seu limite, no meu limite. Mas o seu limite é bem maior do que o meu. Eu sei que o meu Deus, não há Deus maior, não há Deus melhor do que o meu, que o seu Deus. É isso que nós precisamos confiar. Que Deus esteja abençoando a vida da igreja. Pastor Marcos.